estão assim de braço cruzado, não dá trabalho. Se você vai plantar uma sementinha que for, dá trabalho. Se você comprar uma plantinha, como disse o Vitor, né? Ele quer uma plantinha. Aí a mãe dele falou: ó, vou te dar uma plantinha, mas dá trabalho. Então tudo que nós vamos fazer dá trabalho. E não pensa você que derrubar muralhas na sua vida não vai te dar trabalho, porque vai ser um trabalho maior ainda. Por quê? Porque você vai mexer com o inferno. Por que mexer com o inferno? Porque o diabo não quer ver você bem. O diabo não quer ver você feliz. O inimigo não quer ver você bem. E a Bíblia fala que se você é amigo de Deus, quem é amigo de Deus aí? Então eu vou te dizer algo que de repente você não sabe. A Bíblia diz que quando nós somos amigos de Deus, nós somos inimigos do diabo. Ele é o nosso inimigo. Você está entendendo agora? E olha só, você disse assim: temer por quê? Nesses dias, 7 dias, você vai ser provado nessa palavra que você cantou. Depois desses 7 dias, a hora que o Senhor entregar para você a tua vitória, a hora que você ver muralhas caindo, você também continuará sendo provado nessa palavra. Temer por quê? Vai ser uma pergunta que vai ecoar dentro de você sempre que você tiver um problema. Temer por quê? Aí você responde: porque eu estou guardado por aquele que nunca perdeu batalhas. Olha só, você não está guardado por um super-herói da televisão que vai ali e a gente sabe o fim, né? A gente começa a assistir, né? O Léo gosta de filme, a gente começa a assistir o filme ali, a gente vê o super-herói, vai lá. Nós estávamos assistindo sexta-feira, eu tive que poder ir, aí nós estávamos assistindo um filme lá que o cara ele era tão bom que ele dava tiro em todo mundo, era 30 dando tiro nele e ele não acertava um tiro nele. Mas é ficção, é um filme, ficção. Foi programado aquilo. Você vai fazer um filme, só que você não vai morrer nesse filme, você vai vencer os inimigos. É um filme. Agora, hoje nós estamos falando que você vai começar uma batalha, e dentro dessa batalha você vai ser confrontado, você vai ser guerreado, você vai ter um momento que você vai querer fugir, você vai ter um momento que você vai querer desistir, mas aí você lembra assim: temer por quê? Por que eu vou ter medo? Se eu estou guardado por aquele que nunca perdeu batalha. Aí alguém pode perguntar para você assim: mas quem? Você está doido? Quem nunca perdeu batalha? Quem é esse que está falando? Aí você vai falar assim: seu nome é Jeová Jireh, o Deus provedor. Ele irá prover de novo. O que ele vai prover de novo? Aquilo que você precisa na sua vida, amado. Mas aí, olha só, por isso que é bom a gente entender o que a gente canta para o Senhor, porque quando a gente canta algo para o Senhor, o mundo espiritual, ele nos prova depois nisso. Haja o que houver, é mesmo? É mesmo? Vai vir tribulações aí, viu? Vai vir tempestades aí, viu? Mas o Senhor já está dizendo: você está comigo e eu nunca perdi batalha. Então fica comigo. E é melhor dentro do barco eu estar com você do que você navegar em barco sem a minha presença. Haja o que houver, venha o que vier, Ele vai prover na minha vida. Quem? Jeová Jireh. É mesmo? É. Por quê? Porque Hebreus 11 diz assim: a fé é o firme fundamento daquilo que eu não vejo, mas eu sei que está ali, que vai acontecer.
acontecem áreas na sua vida que só você sabe. Só você sabe quais são essas muralhas. Você sabe qual área precisa ser derrubada. Apaga a luz da igreja, por favor. Os holofotes. Você sabe qual área precisa ser derrubada na sua vida. Pastor, a campanha está começando hoje? Não, hoje é uma pré. Hoje você está tendo uma previsão daquilo que vai ser. Você está levando o seu pensamento às muralhas? Pai maravilhoso, neste momento agora, Senhor, eu me coloco como o profeta que o Senhor colocou nessa casa, como anjo, e eu declaro em nome de Jesus que a tua palavra ela venha a ser colocada nos corações, que a tua palavra venha a ser colocada em cada mente, em cada coração, e aquilo que não provém de ti, Senhor, vai ser destruído, muralhas vão cair, Pai, porque nós estamos, Senhor, firmados naquele que nunca perdeu batalha, Jeová Jiré. Ele é o Deus provedor, e nós cremos nisso em nome de Jesus. Se você crê, diga assim: eu creio. Aplauda o Senhor. Vamos à palavra? Josué, versículo e capítulo. Josué 5, 3. Eu estou na versão ARC. Vamos ler a palavra? E sucedeu que, estando Josué ao pé de Jericó, levantou seus olhos e orou. Guarda bem esses detalhes que a Bíblia nos vai dar, porque é dentro desses detalhes que você vai construir na sua vida as armas que você destruirá muralhas. Amém? E sucedeu que, estando Josué ao pé de Jericó, levantou seus olhos e olhou, e eis que se pôs em pé diante dele um homem que tinha na mão uma espada nua, ou uma espada desembainhada. E chegou-se Josué a ele e disse-lhe: és tu dos nossos ou dos nossos inimigos? E disse ele: não, mas venho agora como príncipe do exército do Senhor. Então Josué se prostrou sobre o seu rosto na terra e o adorou. E disse-lhe: que diz meu senhor a seu servo? Então disse o príncipe do exército do Senhor a Josué: descalça os sapatos dos teus pés, porque o lugar que está é santo. E fez Josué assim. Então disse o Senhor a Josué: tenho dado na tua mão a Jericó, e ao seu rei, e aos seus valentes e valorosos. Vós, pois, todos os homens de guerra, rodeareis a cidade, cercando a cidade uma vez, e assim fareis por 6 dias. E 7 sacerdotes levarão 7 buzinas de chifre de carneiro diante da arca, e no 7º dia rodeareis a cidade 7 vezes, e os sacerdotes tocarão as buzinas. E será que, tocando-se longamente a buzina de chifre de carneiro, ouvindo vós o sonido da buzina, todo o povo gritará com grande grita, e o muro da cidade cairá abaixo, e o povo subirá nele, cada
sei você, mas quando eu era criança, eu via uma mangueira, a mangueira cheia de manga, assim, eu pegava pedra e tacava uma mangueira para derrubar o fruto. Ou seja, ninguém taca pedra em quem não dá fruto. Está levando pedrada? Que você dá fruto. Então, existem muitas muralhas que precisam ser derrubadas. Seja muralhas na família, seja muralhas na vida sentimental, seja muralhas no ministério, seja muralhas na vida financeira. A boa notícia que eu tenho para você e também para mim essa noite é que Deus pode derrubar muralhas. Ah, mas você não entendeu. Deus pode e Ele quer derrubar muralhas. Essa é a palavra mais importante para mim. Aí Ele pode mesmo, pode, mas Ele quer. Olha para esse irmão pertinho de você, eu estou querendo falar assim: Deus quer, Ele quer. Deus quer derrubar as muralhas que estão diante da sua vida, meu irmão. Então, por que às vezes as muralhas não caem? Aí você pergunta para mim: mas pastor, por que às vezes a muralha não cai? Eu estou na igreja, eu estou orando, eu estou jejuando, as muralhas não caem. Você está fazendo a sua parte para derrubar a muralha? As muralhas só caem quando eu faço a minha parte. É a mesma coisa de eu orar para Deus um trabalho. Senhor, eu preciso de um trabalho, mas não preparo um currículo, não sai na rua entregar um currículo. Tem jeito. Pedir é uma coisa, fazer a parte é outra. Então, você quer a muralha sendo destruída na sua vida? Eu quero. Você quer bênção na sua vida? Eu quero. Quais são as muralhas na sua vida? Você acabou de colocar na presença do Senhor nesse momento. Eu não sei, você sabe. Então, todas essas muralhas que você colocou diante do altar do Senhor neste momento que nós iniciamos a palavra, essas muralhas vão cair? Vão. Deus quer derrubar? Quer. Mas você tem que fazer a sua parte. Então, nós vamos aprender com essa história maravilhosa alguns passos que nos levará a derrubar muralhas na nossa vida. Primeiro, para você entender, a Bíblia diz que Jericó, ele era mais ou menos, a muralha de Jericó tinha mais ou menos 9 metros de altura. 9 metros de altura é o que aqui, pastor Roberto? É o tamanho dessa... 3 isso aqui, 3 essa parede. Ó, 3 é essa parede. Então são 3 vezes essa parede. Consegue entender isso? 3 vezes essa parede aí. 9 metros de altura por 4. 4. Então, se essa parede, imagina agora essa parede deitada, com mais 1 metro ainda. A Bíblia diz que a muralha era tão espaçosa que Raabe morava dentro da muralha. Raabe, aquela que ajudou o exército de Jericó a entender ali como
eu estou com aquele que nunca perdeu batalhas. Então vamos aprender com essa história maravilhosa 6 passos que precisamos dar na nossa vida para vencer com Deus estas batalhas e derrubar as muralhas. Hoje nós estamos dando esse pontapé inicial, e por esses 7 dias, por essas 7 quarta-feiras, nós vamos trabalhar cada passo, cada muralha que talvez seja na sua vida, que talvez seja na minha. Amém? Amém? Quem está acordado diz amém? Amém? Josué foi o líder escolhido por Deus para conquistar a terra de Canaã. Assim que Moisés morre, Deus chega para Josué e fala: agora é contigo, agora é com você. E Deus essa noite Ele está falando para mim e para você assim: agora é com você. Você quer bênção na sua vida? Você quer viver bem nessa terra? Você quer que eu mude a história da sua vida aqui nessa terra? Porque nós estamos falando de bênção, amém? Estamos falando de muralha sendo destruída, amém? Nós não estamos falando de salvação. Salvação está dentro daquilo que você crê, está dentro do batismo, está dentro daquilo que você vai mudar na sua vida. Mas aqui está falando de viver o melhor de Deus até que Ele venha. Por quê? Você quer ficar sofrendo até Jesus voltar? Você quer ficar com doença, com problema na família, problema financeiro? Você quer? Eu não quero. Então, Josué, Deus chega para ele: agora é contigo. E hoje Deus chega para mim e para você: agora é com você. Você vai ter que tomar algumas atitudes da sua vida. Ai Deus, mas eu não sei. Josué falou isso para Deus, conjecturando, sabe? A Bíblia ela não diz diretamente isso, mas lendo ali Josué, versículo 1 e acompanhando, a Bíblia fala que Josué ele ficou assim, né? Entendendo a Bíblia, ele ficou meio com o pé atrás. E Deus fala para ele assim: seja forte e corajoso. Você está começando essa batalha hoje, está começando hoje isso, Deus está falando para você: o negócio é com você, viu? Comigo. Ah, eu estou preocupado. Não, Deus está falando para mim e para você: seja forte e corajoso, porque assim como eu fui com meu servo Moisés, eu serei contigo. Ah, pastor, isso aí aconteceu no Velho Testamento, pastor. Mas a Bíblia diz que é o mesmo ontem, Ele está sendo agora com a gente, e Ele será com a gente sempre, ontem, hoje e eternamente. Então a primeira batalha que Josué já teve que vencer, olha só, ele pega essa responsabilidade de levar o povo então para Canaã, e a primeira batalha que ele tem já foi vencer a muralha de Jericó. Você veio para Cristo, você já está em Cristo, mas hoje você está tendo essa primeira batalha de quebrar muralhas na sua vida. Será uma batalha, né? E havia um grande problema, como eu falei para você. Jericó era uma cidade cercada, uma muralha de 9 metros, 9 por 4. E Josué, esse grande homem de Deus, ele toma na vida dele 6 atitudes. Guarda bem isso, 6 atitudes dentro da palavra. Ele tomou, ele colocou isso na vida dele, falou: eu preciso fazer assim. E talvez é isso que Deus espera de mim, de você, por esses 7 dias. Josué 5,13 diz assim, vamos lá? E sucedeu que, estando Josué ao pé de Jericó, ao pé da onde? Da muralha. Agora você tem que prestar bastante atenção para você ir pegando essas chaves. São 6 chaves. E sucedeu que, estando Josué ao pé de Jericó, o que ele fez? Olhou para baixo? Olhou para o chão? O que a Bíblia diz? O que a Bíblia diz? Levantou os seus olhos e olhou. Primeira chave para você começar a derrubar a muralha na sua vida. Está difícil a muralha aí? Está difícil? Com Deus não é assim não. Com Deus é olhando para cima. Com Deus é olhando para o alto. Com Deus é olhando para cima. E sucedeu que, estando de pé diante do problema, diante da situação, diante da luta, diante daquilo que parece ser impossível,
Josué, levanta os teus olhos e ora. Então a primeira coisa que nós precisamos colocar na nossa vida para vencer muralhas, precisamos ter disposição para lutar. Disposição. Eu preciso querer. Você quer viver muralhas na sua vida? Não. A não ser que você queira. Se você quiser também. Mas se você não quer, você precisa ter disposição. Por ser a primeira batalha para conquistar a terra, talvez Josué poderia ter ali com ele insegurança. Ele poderia ter ficado desconfiado de alguma coisa. Talvez hoje nessa palavra você pode estar inseguro, desconfiado. Mas Josué foi longe do problema. Ele fugiu da situação. Olha só a muralha na sua vida, amado. Deus está falando assim: olha ela de frente, encara ela de frente, tenha disposição para enfrentar ela. Josué foi de encontro ao problema. E a sua vitória começa quando você decide levantar e se colocar de pé. Deus já havia dado uma ordem para Josué: esforça-te, tenha bom ânimo. Josué 1,6 fala isso: esforça-te e tenha bom ânimo, porque tu farás este povo herdar a terra que jurei aos seus pais que lhe daria. Deus está falando para mim e para você essa noite: esforça-te e tenha bom ânimo. Ter bom ânimo é você olhar o problema e enfrentar ele, ir de frente com ele. Quem já assistiu futebol americano aí? Futebol americano, eles vão de encontro ao adversário, e eles vão mesmo para derrubar. Se não tiver bom ânimo, não vai, não consegue. Então esforça-te e tenha bom ânimo. Deus, Ele está disposto a entrar comigo e com você nessa batalha. Deus está disposto a fazer uma diferença na minha vida e na sua. Josué 5,13. E sucedeu que, estando Josué de pé em Jericó, levantou os seus olhos e olhou, e eis que pôs diante dele o quê? Um homem. Então vamos voltar, vamos voltar aqui. Deus nos pede ânimo, Deus nos pede coragem, e Deus nos pede para confiar. Tá bom? Você entendeu? Eu estou animado, eu estou confiante, e eu estou olhando para o alto. Eu estou olhando para os céus. A Bíblia fala de uma teofania. Você sabe o que é uma teofania? Ou alguns estudiosos chamam isso de cristofania. É o que nós vamos ler aqui agora. Versículo 13: depois que olhou os seus olhos, ele levantou os seus olhos e olhou, e eis que se pôs em pé diante dele um homem, que tinha na sua mão uma espada nua, ou uma espada desembainhada. E Josué lhe disse: és tu um dos nossos ou o inimigo? E ele lhe responde: não, mas eu venho agora como príncipe do exército do Senhor. Sabe quem era essa pessoa que estava ali naquele momento? Jesus. Ah, mas Jesus não nasceu de Maria. Não, Jesus nasceu de Maria lá. Mas a Bíblia fala que lá no início Jesus já estava com o Pai. Lembra que eis que façamos então o homem
Não, porque ele pergunta: tu és amigo? Veio lutar comigo? Ou tu faz parte dos inimigos? Aí Jesus responde, o homem, né, que apareceu ali responde: não, mas eu venho agora como príncipe do exército do Senhor. Quem que é o príncipe do exército do Senhor? Quem que é o filho do rei? E filho de rei é chamado de? Príncipe. Então Josué se prostrou sobre o seu rosto. Então, segunda coisa, Josué se prostrou. E disse ele: não, mas venho agora como príncipe do exército. Então Josué se prostrou sobre o seu rosto na terra. Se dobrar diante de alguém quer dizer: eu estou ao seu dispor. Eu sou teu servo. Você é maior que eu. Então, quando Josué se prostra, ele está dizendo assim: eu estou ao seu dispor, eu sou o teu servo, e eu entendo que você é maior que eu. Primeira coisa, disposição. Segundo, se prostrar. Se prostrar diante do Senhor. Nós não podemos agir como se Deus estivesse assim longe de nós. Nós não podemos ver o agir de Deus também em nossa vida, até que decidimos ou decidamos, não sei se tem essa palavra, mas decidimos nos dobrar diante da vontade dele. Qual é a vontade de Deus para a sua vida? Qual é aquele mistério que Deus quer revelar para a sua vida? Você precisa se prostrar diante de Deus. Você precisa dizer: Senhor, eu estou à sua disposição. Senhor, eu estou para te servir. E uma coisa é fato: se eu chegar para você assim, pastor Roberto, eu estou à sua disposição, viu? Ah, é mesmo? É. Então faz o seguinte: pega essas cadeiras, põe tudo lá para trás para mim. Depois que você pegar, você pega isso aqui e faz isso. Ele me dá uma ordem. Quando ele me dá uma ordem, eu tenho que obedecer. Se prostrar quer dizer: eu estou à sua disposição. Isaías 66, 2 diz assim: diz o Senhor, mas eis para quem olharei: para o pobre abatido de espírito e que treme diante da minha palavra. Isaías 66, 2. Porque a minha mão fez todas estas coisas foram feitas, diz o Senhor. Mas eis, para quem olharei, diz o Senhor. Para quem eu vou olhar, diz o Senhor? Para o pobre abatido de espírito e o que treme diante da minha palavra. Você e eu precisamos tremer diante da palavra de Deus. Está entendendo? Diga amém? Amém. Jesus é o Senhor. Jesus é o Senhor. Jesus é o Senhor. Eu sou servo. E servo está para obedecer. Então não podemos tomar decisões sem que Ele nos dê o aval ou nos direcione. Então, quando Josué se prostra diante deste homem que tem uma espada desembainhada, uma espada nua, Josué está dizendo assim: eu estou à sua disposição, e a partir de agora eu preciso de um aval, eu preciso da direção para poder derrubar esta muralha. Está entendendo? 1 Pedro 5, 6 diz assim: humilhai-vos, pois. Humilhar não é você olhar aquela pessoa assim, tadinho, ele está pisando no chão, tão humilde. Não, ele é uma pessoa que precisa de ajuda, de um sapato, né? Humildade quer dizer você ser humilde para ouvir Deus falar com você. Humildade é você reconhecer que você não é o Todo-Poderoso, você não pode fazer nada, mas humilhar é você dizer: Senhor, eu estou aqui. Humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que Ele vos exalte, para que Ele mude sua história,
seu. A Bíblia fala no seu tempo, esse tempo é o tempo de Deus. No seu tempo Ele vos exalte. Deus vai te exaltar, amém? Deus vai te dar vitória, amém? Mas é no tempo dEle. Nesse caminho, até chegar ao tempo dEle, você vai aplicando estas chaves que você está ouvindo nessa noite. Primeiro, preciso ter disposição. Segundo, preciso me prostrar. Precisamos decidir então, a partir de agora, quando eu me posiciono e olho para cima, quando eu me prostro, eu preciso então decidir se é Cristo mesmo que vai dirigir a minha vida. É Ele mesmo que você quer que dirija a sua vida? Sim. Sozinho não dá mais, né? Chega um momento da nossa vida que não dá mais para fazer nada sozinho. Tem até uma música que eu gosto muito que fala: sozinho eu não posso mais. Sozinho eu não posso. E não adianta você, sabe, Emília, olhar para o João, mas eu tenho o João aqui do meu lado. Mas não é isso. Você tem ele para ser o seu suporte, sim. Mas a Bíblia fala: sozinho você não pode. É comigo. Então precisamos decidir quem vai dirigir a nossa vida. Se vai ser Deus mesmo, ou se vai ser eu que vou dirigir a minha vida. Porque Deus te dá essa escolha também, viu? Deus te dá essa escolha. E você escolher. Se é você que vai fazer as coisas, ou você vai deixar Ele dirigir. Eu prefiro deixar Deus dirigir. Ah, mas está difícil. Ah, mas não tem retorno. Ah, mas parece que não acontece. Ah, mas é melhor viver esse a mais com Cristo do que sem Cristo, porque a Bíblia diz que no seu tempo Ele vai me exaltar. Amém? Amém. Se somos nós que vamos decidir, não espere colaboração de Deus. Desculpa ser um pouco autêntico ou verdadeiro com você. Não perca tempo com Deus. Se é que você acha que perde tempo com Deus, eu ganho tempo com Deus. Mas se você que vai decidir a sua vida, então não espere nada em Deus. Não corre para Deus, não. Porque tem muitos aí que o primeiro probleminha que dá, ele corre para Deus. Só hora que tem um problema. Você tem que estar em Deus, porque estando em Deus, os seus problemas são resolvidos. Aí você corre para Deus quando tem um problema. Você está dizendo: Senhor, até aqui eu me virei, agora eu não consigo mais. Mas eu tenho uma boa notícia para você. Tenho uma boa notícia para você. Mesmo fazendo assim, Ele é misericordioso e nos ouve. Mesmo fazendo assim, Ele olha para mim e para você assim: olha a cruz, foi ali que eu derramei o meu sangue precioso por você. Mas vamos lá, eu vou te ajudar, eu vou fazer isso para você, eu vou mudar a história. Mas a partir de agora, começa a deixar eu dirigir a sua vida. Para de achar que é contigo. Está entendendo? Diga bem. Amém. Por isso que Jesus envia o seu Espírito Santo. Em João 14,16 fala: eu pedirei ao Pai. Jesus dizendo: eu vou pedir ao Pai, que Ele lhe dará outro conselheiro. Você sabe o que é um conselheiro? É aquele que dá conselho. Conselheiro é aquele que te aconselha. Conselheiro é aquele que fala para você assim: para de fazer isso. Vai por aí não. Confia. Ele dará outro conselheiro para estar com vocês para sempre, a Bíblia diz. O Espírito da verdade. O mundo, versículo 17, 14, João 14, 17. O mundo não pode recebê-lo, porque não o vê, nem o conhece. Por que o mundo não recebe? Porque não o vê, nem conhece. Mas a Bíblia diz: eu e você, mas vocês o conhecem, pois Ele vive com vocês, comigo, e estará com vocês, comigo, para sempre.
prostrou sobre o seu rosto na terra e o adorou. Pastor, mas não era anjo? Não. Se fosse um anjo que tivesse aparecido ali, a hora que Josué prostrasse e adorasse o anjo vai falar: não, porque anjo não aceita adoração. Anjo entende que toda adoração, toda honra, toda glória é para Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Então, ele se prostrou o seu rosto na terra e o adorou. Terceira chave: Josué o adorou. Josué o adorou. Adoração não é uma opção, amado. Adoração não é uma opção. Adoração é uma condição. É uma característica do verdadeiro cristão. É uma exigência de Deus. Marcos 12:13 diz assim: amarás, pois, o Senhor o teu Deus de todo o teu coração. Marcos 12:30, desculpa. Amarás, pois, o Senhor o teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todo o teu entendimento, e de toda a tua força. Amar é adorar a Deus. Diante daquela grande muralha, ou seja, o problema, diante da sua grande muralha, ou seja, o problema, Josué tinha motivos para reclamar. Josué tinha motivo para dizer assim: poxa Deus, eu acabei de assumir aqui essa responsabilidade, o Senhor já me vem com essa muralha? Você de repente tem motivo para dizer assim: poxa Deus, eu acabei de te aceitar, eu acabei de me batizar, e o Senhor me vem com esse problema? Poxa Deus, eu já estou na tua presença há quanto tempo, e o Senhor me vem com essa muralha? Josué tinha motivo para reclamar. Josué tinha motivo para desistir. Josué tinha motivo para murmurar. Mas ele decidiu adorar. Está entendendo? Nós não adoramos a Deus pelo que Ele faz. Você adora a Deus pelo que Ele faz? Adoro. Eu não adoro pelo que Ele faz, mas eu adoro pelo que Ele é. Haja o que houver,
adora, entenda isso agora, ele adora, e ele diz assim: que diz meu Senhor ao seu servo? Você se prostrou diante do Senhor? Amém. Você adorou Ele? Amém. Você está disposto a enfrentar essa guerra? Amém. Agora você olha para esse Senhor maravilhoso e diz assim: que diz meu Senhor ao seu servo? O que Josué fazia diante da muralha? Ele esperava, ou ele estava pesquisando o que poderia ser feito para conquistar aquela terra. E Jesus aparece para ele como um guerreiro poderoso, e ele fala para Jesus assim: que diz agora ao servo? Ele esperava de Deus um plano para conquistar a terra prometida. Por isso ele perguntou ao Senhor: que diz meu Senhor ao seu servo? Às vezes a gente sempre acha que a gente está pronto, né? Eu vou entrar nessa batalha, agora que eu já estou pronto. Se fosse Josué achasse que já estava pronto, não, agora eu vou enfrentar, agora eu vou para cima, eu estou pronto. Talvez não. Talvez a imagem parece que está bom, que está pronto, está fortão, está bem, mas não está. E a Bíblia diz que nós precisamos estar disposto, precisamos nos prostrar, adorar e falar: Senhor, o que o Senhor quer que eu faça agora? Eu vou por esse caminho? Eu faço dessa maneira? Eu faço assim? Nós sempre achamos que estamos prontos, mas Deus sabe se estamos ou não. Que diz meu Senhor ao seu servo? Olha a resposta no versículo 15. Talvez eu acho que estou pronto, você também. Então disse o príncipe do Senhor a Josué. Você perguntou para Jesus, né? Você perguntou para ele: que o Senhor quer, pai? A pergunta é: que diz meu Senhor ao seu servo? Você perguntou para ele, não? Perguntou: o que o Senhor quer que eu faça, Senhor? Então o Senhor vai falar para mim e para você: descalça os sapatos dos teus pés, porque o lugar que estás é santo. E Josué fez assim. Quarta chave: primeiro, disposição, olhar para o céu, olhar para o alto. Segundo, se prostrar. Terceiro, adorar. Quarto, tirar a sandália dos seus pés, porque o lugar era santo, porque o lugar que pisa é santo, porque Deus estava presente naquele lugar. Aquele lugar é santo. Deus está na sua casa? Sim ou não? Deus está no seu trabalho? Sim ou não? Deus está na sua escola, você que estuda? Sim ou não? Deus está com você? Então descalça a sandália dos teus pés, porque aonde Deus está, ali é santo. A sua casa é lugar santo, o seu trabalho é lugar santo, a sua escola é lugar santo, porque Deus estava presente naquele lugar. E a presença de Deus, aonde Deus está, significa o quê? O lugar é santo. Moisés, ele nos traz também a memória assim, quando Deus disse a mesma coisa no Monte Horebe. Os pés simboliza instrumento de marcar posse e de conquista. Moisés, se você já leu a Bíblia, fala que ele no Monte Horebe ele subiu e a sarça queimava, e Moisés queria chegar até ali, e Deus fala assim: ei, vem aqui não, descalça a sandália dos teus pés, porque o lugar que você pisa é santo. Josué 1,3 fala assim: todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vou-lo tenho dado, como disse a Moisés. A Bíblia fala que Josué, você que conhece essa história, quando o povo saiu do Egito, o que era o Egito? Egito era lugar de escravidão. Egito era lugar de tristeza, de dor. E quando o povo sai do Egito,
para cima, tem disposição, se prostra, adora e tira a sandália dos teus pés. Tira de você as velhas práticas, tira de você as impurezas, tira de você aquilo que parece que não tem problema nenhum. Isso aqui não tem problema. Só um pouquinho. É só uma mentirinha. É só um errinho. Deus, ele vê coisas que eu não vejo. Deus ouve coisas que eu não ouço. E Deus está onde eu não estou. Isso é para você. Deus vê aquilo que você acha que ninguém está vendo. Deus ouve aquilo que você acha que ninguém está ouvindo. E Deus está onde que você acha que não está. Está entendendo? Os pés que vão tomar posse da terra prometida, os pés que vão tomar posse, terra prometida, quando fala aqui, fala deles conquistarem Jericó. Terra prometida para nós é nós vencermos as muralhas da nossa vida e conquistar a vitória. Terra prometida quer dizer se despir de tudo que é errado. Se despir, sabe o que é se despir? Arrancar, tirar. Talvez aquilo que é tão insignificante para você no mundo espiritual está sendo um bloqueio para Deus quebrar muralhas. Talvez aquilo que você acha que é tão insignificante, talvez é ali que está a chave da tua vitória. Eu não vou semear, eu não vou dizimar, eu não vou. Talvez é a chave da tua vitória. Posso te contar um segredo? Sabia que na onde está a nossa maior dificuldade de fazer, ou o maior desafio de fazer, sabe, eu não vou fazer isso, não vou. O diabo já pôs na sua mente, não faz isso, porque você vai estar, não vou dizimar porque eu estou dando dinheiro ao pastor, não vou adorar porque, o diabo já começa a falar sobre mim, não faz isso não, você vai perder, não faz isso não, bobeira fazer isso, o diabo começa a plantar. Mas sabe onde está a sua maior, sabe onde está aquele maior desafio? Sabe onde está aquele, como que eu posso te dizer, aquilo que você mais se prende para não fazer, sabe, aquele coração duro para não fazer? É ali que está a sua vitória. Quando você vence aquilo que te trava, você abre portas na sua vida. Você derrubou muralhas. Você está entendendo? O diabo vai fazer a parte dele. Ele vai fazer para você, não faz isso não. Para que não culto hoje? Para que tampar muralha? Para que fazer isso? Você vai dar dinheiro já o pastor está com um carro novo. Mas começa a vencer os desafios da sua vida, que eu nem preciso contar para você o que vai acontecer com você. É automático a presença de Deus. Os pés que vão tomar posse da vitória devem se despir de tudo que é errado. O Espírito Santo te mostra o que é certo e o que é errado. Não precisa seu marido falar, sua esposa falar, sua mãe falar, seu pai falar, pastor pregar. Não, o Espírito Santo fala para você no seu coração. Você está entrando na presença do Senhor? Estou. Você está entrando diante de uma batalha? Estou. Você está entrando agora diante daquele que vai direcionar você para a vitória? Estou. Tira o sapato dos pés. Tira o velho homem. Sapato dos pés. Josué trazia o sapato do Egito, e na sola daquele sapato tinha sujeira, tinha poeira, tinha um monte de coisa que estava trazendo do Egito. Tira o sapato que traz a sujeira nos lugares que você andou. Eu era lá do mundão, eu gostava de fazer tudo que não prestava, então eu estou entrando diante do Senhor, eu tenho que tirar os meus sapatos para que Ele
seguir a paz com todos e a santificação. Por quê? Porque sem a qual ninguém verá o Senhor. O quê? Sem santidade ninguém verá o Senhor. Eu tenho que ser santo? Aham. Sabe o que quer dizer a palavra santo? Separado. Quando você tira os seus sapatos, você entra, sabe? Descalça as sandálias dos seus pés, porque onde você está pisando é santo. Aí você tira os sapatos dos seus pés e vai diante do Senhor. Se você entra no lugar de santidade, você é o quê? Santo, separado. Eu estou no pecado. Não, então você não está separado. Quando você abandona tudo aquilo que não é de Deus, você está sendo separado. E a Bíblia diz: sem santidade ninguém verá Deus. Então Deus ali, Josué fala assim: o que queres que eu faça, Senhor? Josué 6,13: vós, pois, todos os homens de guerra, rodeareis a cidade, cercando a cidade uma vez. Assim fareis por 6 dias. Olha só, ele se dispôs, ele olhou para o céu, ele prostrou, ele adorou, ele tirou o pecado, tirou as sandálias dos pés, tirou a sujeira, se colocou diante do Senhor. Aí o Senhor falou: agora você está pronto. O Senhor quer dizer isso para mim e para você nessa noite. Agora você está pronto. Agora eu vou dizer para você o que você vai ter que fazer. Você quer vencer muralhas? Você quer vencer? Você quer derrubar? Agora eu vou te dar a direção. Está entendendo? E ele fala para Josué assim: todos os homens de guerra rodeareis a cidade, cercando a cidade uma vez. Assim vocês vão fazer por 6 dias. Os 7 sacerdotes levarão 7 buzinas de chifre de carneiro diante da arca. No 7º dia, rodeareis a cidade 7 vezes. Ou seja, vai rodear a cidade uma vez no dia. No outro dia, mais uma vez. Que tonto. No outro dia, você ri, né? No outro dia, mais uma vez. A Bíblia diz 6 vezes. Segunda, vamos dizer assim, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, 6 vezes. A Bíblia diz então que no 7º dia, não era para rodear uma vez só. Aí no 7º dia rodear 7 vezes. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. E a hora que rodear no 7º dia, rodeareis a cidade 7 vezes. E o sacerdote, na 7ª vez, a hora que foi 1, 2, 3, 4, 5, 6. Na 7ª, os sacerdotes tocarão as buzinas. E tocando as buzinas longamente, de chifre de carneiro, ouvindo o som da buzina, todo o povo gritará. Com grande grita, não vai ser. É grande grita. E o muro da cidade cairá abaixo. Você fala amém, né? Você fala amém?
Mas crer é fácil, né? Deus está falando para você nessa noite. Você pode dizer assim: eu estou crendo, Pai. Mas não é só crer. Josué creu e obedeceu. Então, a quinta chave: Josué obedeceu. Disposição, se prostrar, adoração, tirar as sandálias, obedecer. E ele obedeceu. Opa, cadê meu tempo? Perdi. E ele obedeceu a nós. E assim ele fez. Você vai ter coragem para fazer aquilo que o Senhor está pedindo para você fazer? Agora pensa comigo, vai. A Bíblia diz que Josué estava como sozinho lá no Moab, né? Faz de conta que eu sou Josué, tá? Vocês são o exército. Beleza? Eu estou lá na moral. Olhei para cima, vi Jesus, Jesus falou comigo, me deu estratégia. Aí eu falo, eu saio de lá cheio de fé, eu saio de lá cheio de sabe, crendo, acreditando. Aí eu chego para você, aí eu falo assim, ei! Aí o João fala, e aí, pastor, como é que foi lá? Fala, Jesus falou comigo. É mesmo? O que ele falou para você? Não, para a gente rodear a cidade 7 vezes, 6 vezes na verdade, e na 7ª vez eu vou rodear 7 vezes e começar a gritar. Fala aí, André. Vocês iam virar para mim e falar assim: você está doido, homem? Você está doido? Para com isso. É o que você vai ouvir, viu? Você vai enfrentar 7 quarta-feira, você vai mesmo colocar no altar do Senhor, você vai mesmo. Você é doido? Deus não é assim não. Deus ele vem e faz na vida da gente. Não precisa não. Que questão adorar o quê? Que obedecer o quê? Não. Talvez o povo falou para Josué isso, mano. Você é doido, Josué? Você é doido, Josué? Quinto foi? O que foi a quinta? Qual foi a quinta? Obedecer. A sexta. Teve bom ânimo, olhou para o alto, se prostrou, adorou, tirou a sandália, obedeceu. E a sexta e última é: Josué perseverou. Você sabe o que é perseverar? Perseverar é você não desistir. Ah, falaram para mim que eu sou louco. Eu não estou nem aí. Falaram para mim que não vai dar certo. Eu com isso. Falaram para mim que eu bobeira ficar na igreja, para bobeira fazer isso. E daí? Eu não vi
você tem aqui é mesmo, viu? O que você tem aqui mesmo é um gordinho mesmo, usado por Deus. E a Bíblia fala que quando eu prego é a boca de Deus falando para mim e para você. A Bíblia fala que rodeou 4 vezes, nada, Claudinei. 5 vezes, nada. Ó, irmão, vou falar uma coisa para você. Você vai começar a ir uma batalha na sua vida. De repente, no primeiro dia, você não vai ver nenhuma poeirinha, você vai ver algo, de repente, já viu aqueles filmes que jogam uma bolinha assim, na neve, assim, o negócio vai aumentando, vai virando uma bola de neve, e aumenta. De repente, você começa o primeiro dia, aquilo que parecia que ia resolver, parece que aumenta, e no segundo aumenta, e no terceiro aumenta, e no quarto um monte de gente na minha cabeça, e no quinto. 6 voltas, nada. Não espere sinais ou confirmações constantes. A palavra de Deus, ela já é o sinal. Qual o sinal? Que Deus está conosco. A palavra de Deus já é. Isaías 55:10. Assim como a chuva e a neve descem dos céus e não volta para ele. Presta bem atenção nessa palavra. Repetir ela para você. Assim como a chuva e a neve descem dos céus e não voltam para ele, sem regarem na terra e fazerem-na brotar e florescer, para ela produzir semente para o semeador, o pão para o que come. Versículo 11: assim também ocorre com a palavra que sai da minha boca, diz o Senhor, ela não voltará para mim vazia, mas fará o que desejo e atingirá o propósito para o qual a enviei. Ei, você está falando do Senhor Jesus aí? A palavra não vai voltar vazia. A Bíblia diz que Ele fará o que deseja o meu coração e atingirá o propósito para o qual eu enviei. Eu falava isso para o pastor Roberto: se Deus te deu a revelação, pode confiar, porque Ele já aprovou, Ele já está falando sim, eu sou contigo. Se Ele dá a revelação, Ele já dá o sim. Perseverar é o que? Permanecer, insistir, manter a esperança, ir até o fim. Ir até o fim, perseverar. Não é só obedecer, eu tenho que obedecer e perseverar. Dizem, né, Miguel de Cervantes, já ouviu falar de Miguel de Cervantes, um escritor? Ele fala que a perseverança é a mãe da boa sorte. Há pessoas que diante da primeira negativa, frente ao problema, já para, já desiste. Olha lá, uma volta, 2 voltas, 3 voltas, cansei, 4 voltas, doeu meu joelho, 5 voltas, não vi nem a muralha cair, nem um tijolinho, não deu nem uma trisquinha no reboque da muralha. O segredo para a gente conquistar o impossível diante de Deus é perseverar, viu? Porque antes de Deus entregar algo para mim e para você, Ele vai testar a nossa perseverança. Sabe por quê? Porque se Ele entregar assim fácil, tem hora que Deus entrega fácil, porque Ele conhece o coração. Mas o coração daquele que Deus sabe que se entregar a bênção assim, a muralha já quebrar na primeira volta, já vai largar a mão, Deus vai fazer você entender que precisa perseverar. Está entendendo? Josué teve bom ânimo. Josué se prostrou diante do Senhor. Josué adorou a Deus. Josué tirou o sapato dos seus pés. Josué obedeceu. Josué perseverou. E Josué teve uma grande derrota. É isso que a Bíblia diz? Não, Josué teve uma grande vitória. Josué 6:20, para a gente terminar.
muralhas vieram ao chão. A conquista de toda a terra de Canaã começa ali, irmãos. Assim vai ser na sua vida. Amém. Glória a Deus. Assim vai ser na sua vida diante da atitude que você está tomando. Atitude qual de ter bom ânimo, se prostrar diante do Senhor, adorar a Deus, tirar a sandália dos seus pés, sabe? Tirar o pecado, obedecer e perseverar. Assim será na minha vida e na sua vida. E terá a vitória completa. Não é pequenininho não, viu, Emília? Amém. Viu, irmã? Eu esqueci da irmã atrás. Adília. Igreja, total, igreja, você que me ouve, eu também que me ouço. A vitória não vai ser pequenininha. A vitória será completa. Deus não faz nada pela metade, muito pelo contrário. Eu sempre falo isso, na lembra do chorinho? Ele faz e ainda faz um bolinho mais. Eita glória, irmãos. E terá a vitória completa nessa causa. Mas quem? Quem tem se colocado diante de Deus com bom ânimo. Se prostrando, adorando, reconhecendo que o velho tem que ser arrancado fora. Você pode roupa velha, não? Roupa velha, né? Toda rasgada. Desenvolvi uma camiseta assim, que não é velha, mas é aquela que você pode usar. Não, tá legal, fala rasgada, né, irmão? Arrancar o velho, obedecer e perseverar. Você está se colocando assim diante de Deus? Dá umas muralhas para ele. E sabe por que as muralhas caíram? Porque eles estavam, a muralha estava entre o povo e a promessa. Sabe por que a muralha vai cair da sua vida? Sabe por que esse problema que você está passando vai ser destruído? Porque está entre você e a promessa. E ela precisa ser destruída para que se cumpra a promessa de Deus na sua vida e na minha vida. E eu encerro dizendo assim para você: a porta que Deus abre, ninguém fecha. Amém. E a porta que Deus fecha, ninguém abre. Josué 6,26. E naquele tempo, Josué os enconjurou, dizendo, enconjurou a muralha, dizendo: maldito diante do Senhor seja o homem que se levantar e reedificar esta cidade de Jericó, perdendo o seu primogênito, e fundará, e sobre o seu mais novo lhe porá as portas. 1 Reis 16:34. Olha o que o camarada foi fazer. Josué deu uma ordem ali, naquele tempo Josué, ele dá uma ordem, falando: maldito seja o homem que levantar e reedificar a cidade de Jericó. Por quê? Porque a porta que Deus fecha, ninguém abre. A muralha que Deus vai destruir da sua vida, mano. Põe isso na sua cabeça. Não tente trazer ela de volta para
assim: em seus dias, Eiel, o Betelita, edificou a Jericó. Olha isso. Morrendo Abirão, o seu primogênito. Olha, eles edificaram que não era para edificar. Aí sabe o que aconteceu? Morreu então o primogênito, como Josué falou lá em cima. Morreu o primogênito. A